やっとその答えが分かったよ。Olá, seres humanos, tudo bem? Eu me chamo CD e no vídeo de hoje eu quero falar uma coisinha que talvez seja um pouco delicado para algumas fanbases, talvez a gente tenha muito fanboy chorando aqui nos comentários, mas fiquem tranquilos, eu vou tentar ser imparcial e eu vou tentar trazer lógica para essa discussão, porque muito do que se fala na internet, ai, o Gojo ele tem tal coisa, ai, mas o Sung ele é poderosaço, ele é um monarca, então vai acabar, e ninguém discute realmente os conceitos disso tudo e o tanto que essa batalha seria realmente complexa, e eu tô aqui para discutir isso, não num grau de complexidade absurdo, queria ter uma rapaziada que faz, mas eu vou trazer alguns conceitos que vão fazer você refletir um pouquinho se isso faz sentido ou não, se você achar que o Gojo venceria o Sung ou o Sung venceria o Gojo de forma fácil, e a resposta já vou dizendo que não vai ser tão fácil assim para nenhum dos dois lados, então vamos lá. Bem, eu primeiramente vou falar sobre os pontos fortes de cada um e quais são os pontos que eu irei trabalhar, que são esses pontos fortes, e eu vou dizer duas condições e regras que eu vou adotar para esse combate acontecer, ok? Vamos começar com o Gojo, e o Gojo ele tem três características principais que eu vou trazer aqui, que vão ser extremamente importantes para esse tópico. A primeira é sua expansão de domínio, a segunda é o Mugen, ou ilimitado, e a terceira é a manipulação da energia amaldiçoada, que aí vai entrar os 6 olhos, vai entrar a regeneração dele, vai entrar tudo isso que vem por decorrência da manipulação da energia amaldiçoada, não os 6 olhos que dá essa manipulação, mas vocês entenderam, são coisas ali que ficam em um meio interdependente. Bem, e agora do lado do Sung eu vou trazer 3 coisas também. A primeira são o Exército das Sombras, a segunda é o domínio do Monarca e a terceira é a quantidade de mana que esse Sung tem. Mano, o Samsung é bizarro, maluco, o cara tem mana pra caralho. Enfim, e qual é a condição que eu vou trazer? A condição básica para esse hipotético duelo entre os dois acontecer é de que a mana do universo de Solo Leveling vai ser igual à energia amaldiçoada, pra gente não ter confrontos pra gente não ter uma complexidade extrema de tentar lidar com os dois conceitos, a gente vai igualar. Mana e energia amaldiçoada a partir de agora são as mesmas coisas nos dois universos. E os dois vão estar batalhando no auge do poder, ou seja, o Gojo vai estar batalhando, sei lá, num estado que ele estaria lutando na luta contra o Sukuna, por exemplo, ele estaria naquele estágio, e o Sung já estaria despertado como monarca das sombras, com o coração negro, etc, ok? Então vamos lá. E ok, eu já vou deixar algo óbvio aqui, que eu sei que muita gente deve estar pensando, que é o fato do Sung ser infinitamente superior ao Gojo em questão de velocidade, força, capacidade destrutiva e a quantidade de mana seja infinitamente maior. O problema desse combate não é questão de força bruta, é questão de conceitos. O problema principal é que o Gojo tem uma coisinha bem complexa de lidar, que é o Mugen. Se o Sung não tiver uma forma de atravessar o Mugen, vai acabar no 0 a 0, porque no final das contas, o Gojo não vai ter força o suficiente para acabar com o Sung, e o Sung não vai ter como chegar no Gojo para destruir ele. E aí você deve me perguntar o óbvio, o básico, que é, não, mas o Sung ele tem mais mana que o Gojo. Então, eventualmente a mana do Gojo, né, acabaria e o Gojo ficaria sem poder nenhum e o Sung só deletaria o cara da existência. E eu já venho te dizer que não é bem assim. Como já foi dito no mangá, na luta contra o Sukuna, o Gojo ele tem os 6 olhos e esses 6 olhos dão uma eficiência energética tão grande pra ele, mas tão grande, que se o Gojo não for colocado em condições extremas, a quantidade de energia amaldiçoada que ele gasta é tão pouca que é inferior à recuperação natural de energia amaldiçoada dele. Ou seja, a energia amaldiçoada dele não acaba se ele não for colocado em situações extremas. Se ele não tiver que ficar jogando vazio roxo atrás de vazio roxo, a regeneração de mana dele, natural do corpo dele, da forma que ele recupera mana, ou energia amaldiçoada, né, vai ser muito maior do que a quantidade que ele vai gastar. Certo? Com esses pequenos detalhes e coisas técnicas discutidas, vamos lidar um pouquinho com uma questão que muita gente fala, que é a questão do expansão de domínio do Gojo. Muita gente fala que o Sung não teria chance nenhuma contra o Gojo por causa da expansão de domínio. Eu meio que concordo
concordo, o Sung não tem uma habilidade que countere a expansão de domínio. O máximo que a gente consegue puxar e pensar um pouquinho sobre como isso reagiria seria o domínio do Monarca, mas o domínio do Monarca, ele não tem nenhuma habilidade destinada a dar dano, a dar um debuff, a fazer qualquer coisa contra o inimigo. O domínio do Monarca é pura e simplesmente um domínio, uma região em que as sombras do Sung ficam mais fortes. Então, eu não acho que eu poderia igualar uma expansão de domínio ao domínio do Monarca. Mas, mesmo assim, se eu igualasse, como já dito no universo de Jujutsu Kaisen, em um domínio de, entre aspas, expansões de domínio, a expansão de domínio mais refinada ganha. E eu duvido muito que o Sung tenha a habilidade de refinar a própria mana da mesma forma que o Gojo. Até porque o Gojo ele tem os 6 olhos e a especificidade dele, o ponto-chave dele, é ser um refinador de mana, um refinador de energia amaldiçoada muito melhor. Então, mesmo se a expansão de domínio do Gojo se equivalesse em questão de conceitos, né? Se o conceito fosse o mesmo ao domínio do Monarca do Sung, eventualmente, em um duelo de expansões de domínio, o Gojo ganharia. Até porque, ao contrário do Sukuna, o Gojo não tem como terceirizar esse dano, a não ser que ele consiga terceirizar esse dano para uma sombra, mas aí eu já vou estar chapando muito na linguiça. Bem, a única escapatória pro Sung conseguir ganhar do Gojo em uma batalha de expansões de domínio seria o Sung já ter uma sombra colocada previamente fora dessa luta, ficar do lado de fora da expansão de domínio do Gojo, sei lá, o Beru, né, seria uma boa escolha, porque aí ele poderia quebrar essa barreira por fora, poderia interferir nesse domínio, fazendo com que o Gojo fique sem expansão de domínio dele, né, porque a barreira foi quebrada. E aí, muita gente vem falar pra mim e fala, não, mas se o Sung tiver sobre efeito do infinito na cabeça, ele não vai conseguir controlar sombras. Como é que ele vai conseguir controlar uma sombra fora pra interferir na batalha, sendo que ele vai estar com a mente derretendo em uma expansão de domínio? E não, gente, com literalmente o Sung morto, entre aspas, na luta contra os monarcas, né, na primeira batalha que ele teve com os monarcas, as sombras sim tiveram uma certa autonomia de poderem tomar decisões e escolhas mesmo com o Sung inconsciente. Então não, o fato do Sung estar com a mente lotada de informações do infinito não interfere na capacidade das sombras dele de tomarem decisões, ok? E aqui eu vou querer entrar num outro ponto que é muito interessante, que é o Mugen, o ilimitado, na mente do Sung, seria categorizado como um debuff? Seria categorizado como, sei lá, um envenenamento mental? Ou qualquer coisa assim? Porque se sim, o Sung seria literalmente imune à expansão do Gojo. E acabou. O Gojo perderia simplesmente um dos maiores trunfos que ele tem nessa batalha. Porque, como a gente sabe, o Sung, ele é imune a quaisquer tipo de debuffs e envenenamentos. Porque senão, aí acabou pro Sung. Porque se o Sung não tiver uma sombra previamente colocada fora da barreira e ele não puder controlar nenhuma sombra dele lá dentro, porque as sombras também vão estar sob o efeito do ilimitado lá dentro dele, dentro da expansão de domínio do Gojo, seria muito, mas muito difícil. E até porque talvez o Sung, mesmo que alguma sombra tenha alguma característica específica capaz de suportar a expansão de domínio do Gojo, muito provavelmente seria capaz dessa conexão entre o Sung e a sombra serem cortadas por causa desse efeito. Nada impede. Então, nessa nossa situação hipotética, se a gente considerasse a expansão de domínio do Gojo como um ataque e não um debuff, o Sung perderia a luta, gente. E nesse caso, se não tivesse uma sombra colocada fora. Acabou pro Sung. Não por uma questão de força bruta, não por uma questão de capacidade destrutiva, velocidade, etc. Simplesmente porque o Sung não tem counter para o Mugen na cabeça dele. Ele simplesmente ficaria imóvel. E assim, lá dentro da expansão, o Gojo poderia simplesmente meter um vazio roxo e acabar com o Sung. Mas ok, vamos levar aqui em consideração que ele tem uma sombra colocada lá fora e ele quebra a barreira do Gojo. Ele sempre tem uma sombra externa que acabe com a expansão de domínio do Gojo, ou de que a expansão de domínio do Gojo seja considerada um debuff e ele não sofra com esse efeito. O Sung ainda vai ter que passar por uma parada muito azeda de passar, que até o próprio autor da obra já teve complicações e teve que fazer um monte de coisa que ninguém gostou, que todo mundo achou confuso, que todo mundo achou complicado, que é o Mugen. O problema do Mugen é complexo porque se o Sung não tiver uma boa estratégia para lidar com o Mugen, como o Sukuna teve com o Mahoraga, por exemplo, ele não vai passar pelo Mugen e nenhuma sombra dele vai passar pelo Mugen. Aí você vira pra mim, mas ele tem a autoridade do Monarca, mas ele tem o domínio do Monarca. Nenhuma dessas habilidades poderia ser equivalente a uma extensão de domínio ou uma expansão de domínio para lidar com o Mugen. E por mais que você fale, não, mas a gente tem o Tusk, é só invocar o Tusk vai colocar um monte de debuff no Gojo e acabou. Duas hipóteses. Vai existir a hipótese que talvez os debuffs não cheguem no Gojo por serem consideradas pelo Mugen ou pelos Seis Olhos, ou enfim, pelo próprio Gojo como uma ameaça, e essa ameaça simplesmente não passe pelo Mugen. E a segunda alternativa, que é, sim, o Gojo sofre debuffs, mas nenhum dos debuffs cancela o Mugen, e ele ainda continua sendo intocável. Então, de qualquer forma, não, o Sung não
passaria no Gojo. Tá, e qual que é o ponto que eu quero trazer com esse vídeo? Vai acabar no 0 a 0? Vai acabar a luta dos dois vão ficar um olhando pra cara do outro, porque o Gojo não vai ter capacidade destrutiva pra lidar com o Sung, e o Sung não vai conseguir encostar no Gojo? Não, porque o Sung tem algo que o Gojo não tem e nunca vai ter, que é a capacidade de resistir e durar. Porque eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês acompanharam o manhwa de Solo Leveling, mas o Sung, ao contrário do Gojo, ele não tem só a capacidade de lutar durante uma mini batalha de 3 horas, uma batalha de 4 horas. Ele tem capacidade total de lutar em uma guerra de mais de 20 fucking anos. Pois é. Como foi a Guerra 2.0, se é que eu posso chamar assim, dos monarcas, em que o Sung e seu exército lutaram sozinhos durante 20 anos contra os monarcas. E como a gente viu lá no arco de Shibuya na segunda temporada, que o Gojo lutando algumas horas contra algumas maldições que não chegam nem perto do Sung, ele já acabou todo cansado, já acabou desgastado, já acabou sem energia, e pelo fato dele estar desatento, pelo fato dele estar cansado, pelo fato dele ser surpreendido também pela aparição do Geto, ele acabou sendo selado. E sim, também tem essa possibilidade, se o Sung não conseguir de nenhuma forma encostar no Gojo, ele eventualmente, cansando o Gojo, ele vai conseguir selar ele e acabou, o Sung ganhou. O Sung pode simplesmente selar o Gojo em outra dimensão, nada impede, e o Gojo não vai poder fazer nada também. É um ponto interessante que eu tenho que trazer aqui, porque senão, né, vai ver alguém me xingar depois, não sei o que, o Gojo, tá explicado já. Então, em resumo, sim, o Gojo ele aguentaria em uma batalha contra o Sung por causa do Mugen, por causa da expansão de domínio, mas quando essa batalha virar uma guerra, acabou pro Gojo, cara, infelizmente. Ele é só um contra um exército de 10 milhões de sombras. E um exército que, eventualmente, o Gojo acabaria participando, se é que vocês me entendem. Porque, eventualmente, o Gojo não ia aguentar os dias e dias de batalha que iriam seguir. Ele ia cansar. E nesse cansaço, nessa mente cansada, ele não conseguiria expandir o domínio muitas vezes. E o Sung sim conseguiria fazer isso repetidas e repetidas vezes. De colocar mais sombras em combate, de regenerar as sombras dele, de colocar debuffs no Gojo. E o Gojo, eventualmente, morreria e viraria mais uma sombra do Sung. Então, em resumo, o nosso querido Monarca das Sombras, o nosso Samsung, ganharia com certeza. Vitória do Queixudinho. Enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha conclusão. Se você discordou, se você achou que eu não abordei um ponto que eu deveria ter abordado, comenta aqui embaixo. Seja respeitoso, por favor, porque ninguém merece ficar se xingando por aí, né? Por favor, gente, é literalmente ver animezinho. Vamos se empolgar por tanto pouco. Mas é isso. Valeu, falou e fui. Bye!